Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e hoje vamos falar sobre um assunto que está acontecendo aqui na América do Sul, que há muito tempo a gente não tem nenhum conflito, né, entre os países aqui do continente norte-americano, ou do continente, né, americano, melhor dizendo. Nós estamos aqui na parte sul, né, da América. Enfim, a América do Sul sem problemas é o que nós queremos, mas no entanto Maduro, né, resolveu querer então aí tomar um pedaço de terra, um pedacinho muito grande, 160 mil quilômetros quadrados de terras, que ficou conhecido como Essequibo, ou Essequibo, perdão, né? Então a gente tem aí esse problema sério. Portanto, vamos falar hoje sobre a questão da Venezuela e da Guiana. Bom, o conflito territorial entre Venezuela e a Guiana existe há mais de um século, ou seja, a disputa diz respeito a uma área de 160 mil quilômetros quadrados, conhecida como a região de Essequibo, que atualmente é administrada pela Guiana. Perfeito? Bom, a Venezuela reivindica o território desde 1841, quando então o presidente do país, José Antônio Paz, né, assinou um decreto que declarava a região como parte da Venezuela. A Guiana, por sua vez, né, afirma que o território foi cedido ao Reino Unido pela Holanda no ano de 1899. No entanto, a Venezuela diz que a Holanda não poderia ter oferecido, né, ou doado as terras ao Reino Unido porque ela nunca foi dona. Então, ela nunca foi dona, nunca usou, nunca esteve ali, ela não poderia então ceder essas terras para o Reino Unido. Bom, após um acordo arbitral, né, ou seja, é esse que eu estou te falando agora, de 1899. Bom, a disputa foi levada à Organização das Nações Unidas no ano de 66 e até o momento não houve aí uma resolução definitiva, né? Desde então, a tensão entre os dois países tem aumentado, principalmente nos últimos anos, né? Lembrando que em 2015 a Guiana então abriu, né, as suas terras, digamos assim, né, para que empresas petrolíferas pudessem então pesquisar. Eis que pesquisaram e acharam petróleo offshore, no mar. Ou seja, uma empresa americana se interessou, a China também se interessou, e aí começa então o conflito. Ou seja, há muita coisa em jogo, não é apenas um território. Estamos falando de 11 bilhões, né, de petróleo ali que foi achado, ou seja, é algo valiosíssimo. Então, o resultado, né, que a gente vai ter aí é essa questão que está colocada aí, ou seja, a Venezuela querendo parte daquilo que elas consideram dela, e a Guiana dizendo não, né? Recentemente agora tivemos então aí, né, um referendo, né, o plebiscito desse resultado, que acabou, né, digamos assim, ou seja, dando ali 98% dos venezuelanos apoiando, né, a ideia do Nicolás Maduro para, né, pegar de volta esse território que um dia fora da Venezuela. Então, o resultado do referendo aumentou então a tensão entre os dois países. A Venezuela tem intensificado a sua presença militar na região e a Guiana, né, tem solicitado apoio aos Estados Unidos, logicamente, né, e à OEA, Organização dos Estados Americanos. Ou seja, o risco de um conflito armado entre Venezuela e a Guiana é real. Ou seja, a Venezuela tem uma força militar superior à da Guiana, né, mas a Guiana tem o apoio dos Estados Unidos e também da OEA. E do outro lado fica a China, apoiando ali o Nicolás Maduro. Então, o conflito, né, tem o potencial de desestabilizar a região, né, a América do Sul aqui. Ou seja, a Guiana é um país pequeno aí, relativamente, mas tem reservas de petróleo significativa. E a Venezuela também é um país em crise econômica e política, né? Nós temos aí essa questão está sendo posta, né? Então, o que nós podemos dizer é que o conflito está ali, né, caminhando, né, e o Brasil trabalhando para que isso não ocorra, né, fazendo meio de campo a pedido dos Estados Unidos. Também é interesse do Brasil que não ocorra. Nós não queremos conflitos aqui na região. Então, assim, fatores que contribuem, né, para esse conflito entre Venezuela e Guiana. A presença de recursos naturais, né, a região de Essequibo é rica em petróleo e outros recursos naturais, né, a disputa pelo território, então, é motivada em parte pelo desejo de controlar esses recursos. Né, a instabilidade política, a Venezuela, né, é um país em crise política e econômica. O governo de Nicolás Maduro é considerado ilegítimo por muitos outros países. A instabilidade na Venezuela, né, aumenta o risco do conflito armado, ou de um conflito armado, né? Então, a influência externa, os Estados Unidos e a China, né, têm interesse na região. Os Estados Unidos apoiam a Guiana, né, enquanto a China também apoia ali a Venezuela. Então, a influência externa pode contribuir então para aumentar
a tensão entre os dois países. E o conflito entre a Venezuela e a Guiana, né, é uma situação complexa e delicada, portanto, é importantíssimo, né, que venham a monitorar, né, essa situação de perto e, logicamente, que os países, principalmente o Brasil aqui, trabalhar para uma solução pacífica dentro dessa questão do que diz respeito, né, o conflito entre a Venezuela e a Guiana, né? Porque o governo venezuelano está dizendo que vai tomar uma parte do território do país vizinho, né? Ou seja, e aconteceu uma guerra aqui na América do Sul, né? Então tudo isso, né, está se encaminhando. Então por isso que eu peço que você deixe seu like aí e inscreva-se no canal, né? Porque o conteúdo de hoje é um conteúdo interessante e valiosíssimo para você entender o que acontece aqui na nossa região. Então, como eu te falei, essa região de Essequibo, né, não é apenas uma área de floresta, é 70% do território da Guiana, né? Ou seja, desde quando essa área é disputada, ou seja, há séculos, né? E quem é que discute, quem é o dono aqui, acolá, são 160 mil quilômetros. E tudo isso começou lá atrás, 1648. E desde quando pertencia à Espanha, a Venezuela era a colônia da Espanha, né? E a Espanha doa um pedaço de terra, essa aqui, a qual a Venezuela reivindica, né, esse território, e a Holanda foi lá e, pum, entregou para os ingleses, para o Reino Unido. E aí, então, formou a Guiana Inglesa, né, que era a colônia da Inglaterra, que depois conseguiu, então, a sua independência. E a Venezuela sempre alegou, né, que a Holanda não tinha, né, nada ali, nunca foi dona de nada, então, e nunca chegou a ocupar o território de Essequibo para poder fazer essa doação ao Reino Unido. Então essa é a questão que a Venezuela bate aí. Então a gente tem aí essa questão de 11 bilhões de barris de petróleo offshore, ou seja, no mar, né, que pertence a esta região e que despertou, logicamente, o interesse da Venezuela, né, de um novo território, né, agora ali em posse da Guiana, né? Então tem essa questão aí que para ser explorada por empresa americana e por empresas chinesas, né? Ou seja, mas os Estados Unidos não vai querer, né, que a Venezuela vá interferir nos negócios, né, dos americanos. E a gente não quer nenhuma guerra aqui. A gente não quer essa briga aqui no continente, nós não precisamos disso aqui. Então cabe aí, então, sabendo dessa riqueza desse petróleo, né, desse fator que aí está, né, também se junta então a necessidade do Maduro permanecer no poder. Daí que veio o plebiscito, a qual o povo acabou escolhendo, né, logicamente, né, ou seja, então veio aí para dar uma invernizada, uma ar de legalidade dentro dessa questão do plebiscito, a qual a população, né, votou para a indexação dessa região, né, da Venezuela. Claro que todo mundo votou a favor, afinal de contas você terá mais petróleo, serão 11 bilhões de barris de petróleo. Quem ia dizer não a uma votação, ou seja, quase 95%, 98% da população votou a favor da anexação. E agora fica aí essa certeza ou essa incerteza, né, de acontecer uma guerra ou não. Logicamente que os Estados Unidos vão querer defender os seus interesses. Então é uma guerra tudo que os Estados Unidos quer, né, para poder tirar o Maduro do poder. Então o Brasil também já participou, marcando reuniões de emergência para acalmar os ânimos, né, impedir que se inicie aí uma guerra aqui na nossa vizinhança, né, e tudo indica mesmo que não vai ter, né, nenhuma guerra, e tudo isso é um jogo de cena do Nicolás Maduro, né, para conquistar os votos dos venezuelanos na eleição do ano que vem. Mas nunca se sabe, né, o que se passa na cabeça de um ser, né, de um presidente. A gente sabe o que aconteceu recentemente, então tudo isso é imprevisível, né? A gente está falando, né, de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Se fosse só um pedacinho de terra, de floresta, ninguém acharia interessante brigar, né, criar uma guerra por isso, mas bilhões, né, de barris de petróleo, entre outros minérios ali, que está em poder, gente. Então é isso. Esta é a questão da briga da Venezuela querendo apossar da parte de 70% do território da Guiana. Não é fácil, né? Então é isso. Se não tivesse o petróleo na jogada, nada disso estaria acontecendo. É isso. Eu entreguei para você um bom conteúdo. Se você achou relevante, deixa o seu like, inscreva-se aqui no canal. O vídeo ficou quase com 10 minutos, mas é necessário um vídeo longo para você entender, né, o que se passa aqui no Cone Sul, né? Afinal de contas, são nossos vizinhos, né, a Guiana e a Venezuela. Lembrando que o Brasil só não faz fronteira com quais países? Opa, bate aqui. Com Chile e Equador. Mas o restante da América do Sul, o Brasil faz parte
divisas, né? Ou seja, tem ali fronteiras ali. Então é isso, gostou do vídeo? Deixa o like, inscreva-se agora e é isso, compartilha para mais pessoas. Tchau!